Vamos lá. Olá, pessoal, voltando aqui para o nosso CV Connect Esportes, programa 67. Não se esqueça de curtir o nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar o sininho, também no Spotify, enfim. Gente, é o seguinte, vamos falar do Campeonato Brasileiro, rodada 4. Botafogo segue líder, absoluto. Tem um time aí que está atrás dele, né? Um time aí verde, né? Verde de São Paulo, né? Opa, Para variar, né? Tem o Cruzeiro hum, aí que também tá indo bem. Não tem hoje Corinthians e Fortaleza, porque estão jogando agora. Tá 0-0 inclusive. Qualquer coisa, se acontecer algum gol, a gente fala aqui, né? Mas enfim, vamos começar. Vamos falar pelo Campeonato Brasileiro, mas vamos começar por um jogo do Campeonato Argentino. A gente não comenta o Campeonato Argentino, mas esse jogo em específico, nós vamos ter que comentar, porque aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa mesmo, que é insano, 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 insano. O clássico River e Boca, que foi xoxo até os 93 minutos, até que o nosso glorioso Borja faz um gol de pênalti e aí descamba tudo. Mas vamos lá, vamos botar aqui na tela, só para vocês verem o seguinte. Tá aí, River Plate 1, Boca 0, 7 expulsos, 21 minutos de acréscimo. O VAR demorou 10 minutos para trabalhar teve para muito identificar. trabalho aí. Nossa senhora, nossa senhora. Aqui tá só os jogadores expulsos, mas também o técnico do Boca Juniors, Almiron, também foi expulso. Uma briga generalizada. O que acontece é o seguinte: teve um pênalti para o River Plate aos 93, ou seja, tinha passado já 3 minutos de acréscimo, e o Miguel Borja, saudade, Charles. Miguel Borja foi Teve lá, seus bateu, momentos. teve seus momentos. Borja jogou no Palmeiras, né, depois que ele foi campeão da Libertadores no Atlético Nacional. Jogou no Grêmio também depois. Borja foi lá, fez o gol de pênalti e tal. E esse rapaz aqui, Augustinho Palavetino, foi provocar esse senhor aqui, Miguel Merentiel, né? Foi comemorar Outro, provocando Miguel Merentiel. E aí Merentiel, descambou outro porrada para tudo que é lado. ex-Palmeiras. É, foi ex-Palmeiras. E também foi expulso o Centurion, ex-São Paulo. Veja você, né? Aí Oh, descambou porrada pra tudo que é lado. Cara, negócio insano, velho. Insano. Lembrando que esse jogo foi no domingo, 9 horas da noite. Na Argentina, o horário nobre de futebol é domingo, 9 da noite. E quinta, 9 horas também, né? E esse jogo foi no novo Monumental de Nunes, né? O primeiro clássico do novo Monumental de Nunes. 84 mil pessoas aproximadamente no estádio, só com torcida do River, porque lá River e Boca não podem. É torcida única. É torcida única, não pode ter duas torcidas. Você imaginou se tivesse duas torcidas lá? Ia dar um, nossa. ia dar um quiprocó danado. E, cara, é o maior clássico. É o maior clássico da América do Sul. Não tem como dizer outra Uhum. coisa, né, Charles? Sim, sim. É o maior clássico mesmo da América do Sul e essa questão. Como diz, inauguraram o estádio novo daquele jeito, moço, com a marca, para deixar uma Mostrar a marca marca, mesmo. O justamente. que é isso? É, para falar para todo mundo que tava lá, olha, eu tava lá. Quando expulsaram mais de meio time no final do jogo. É, É, exatamente. Terminou 8-8. Oito de cada. E não, e depois da confusão ainda teve jogo. Teve os 3 minutos restantes ainda. Cara, que coisa É, maluca, né, Saraiva? foi um jogo de futebol fraco, né? Teoricamente, assim. Teoricamente, não, foi um jogo de futebol fraco mesmo, né? Mais marcado aí, infelizmente, pelas confusões, tanto em campo como extra-campo aí. O River acabou jogando um pouco melhor do que o Boca a partida, mas também não foi lá um grande jogo. E, Giovanni, 16 cartões numa partida tem que ficar marcado aí, porque foi É. só pancadaria, né?
Foi só pancadaria. Lembrando que o jogo teve 21 minutos de acréscimo. Acho que nunca teve. É como se fosse um jogo junto com a prorrogação, né? Hum, Praticamente. Acho que nunca teve um jogo com tanto acréscimo igual esse. E lembrando que em 2018 eles fizeram a final da Libertadores. O jogo final era para ser na casa do River. Não foi porque a torcida do River apedrejou o ônibus do Boca. Lembrando que é torcida única e tal. E aí não houve jogo. Não houve jogo. O jogo foi parar em Madrid. Foi remarcado para Madrid no Santiago Bernabéu, na terra dos colonizadores, né? Para você ver como nossa, é que foi o negócio. E para mim foi a maior final da história, porque foi um jogaço aquele jogo lá, tinha as duas torcidas no gramado, e é evidente que na Espanha eles não iam se meter a brigar, né? sim, Tem É, isso. lá a lei é outra, né? Lá ali é outra. Só lembrando que no Campeonato Argentino o River Plate é líder com 37 pontos, né? Ganhou aqui, fez mais 3 pontos. E o Boca está na incrível posição de 13º lugar. Quem diria? 13º lugar. Mas enfim, está É. registrado aqui. Somos contra a violência no estádio, principalmente dentro e, e no redor do campo. Bom, vamos falar do nosso Brasileirão aqui. Bom, Corinthians e Fortaleza estão jogando nesse momento, tá 0-0. Vamos começar logo pela tragédia. Ô, meu caro Charles, é o seguinte: Palmeiras não ganhava do Goiás lá há muito tempo, né? Muito sim. tempo. Na, Tinha um histórico ruim. E dessa vez se é, aproveitou da expulsão aqui e emendou, sim, né? sim. 5-0, parou com aquele negócio de fazer 2 gols e parar, né? Foi lá e Sim, meteu sim. bala. Ó, não, é isso. O jogo foi na Serrinha, lá onde foi o terceiro jogo do Palmeiras contra o Goiás no Campeonato Brasileiro, disputado na Serrinha, e a primeira Uhum. vitória do Palmeiras. Os outros foram um empate e uma derrota. E nesse jogo aí, o Palmeiras, logo aos 9 minutos, fez um gol de cabeça e tal, e ele até estava mais perto do segundo gol do que o Goiás o empate, antes da expulsão. Aí depois que ocorreu a expulsão, o Palmeiras voltou no segundo tempo com a mais e passou por cima, com falhas da defesa do Goiás. O Que o Goiás, segundo gol foi contra, e o terceiro gol, o Veiga recebeu um passe do lateral do Goiás para pois fazer é, o gol. pois é, aí fica fácil, né? Os Oh, últimos 12 minutos, o Palmeiras fez um gol a cada 4 minutos, em média. sim, Pois é. é isso aí, tipo, mais pro final, nisso aí até o Dudu que aproveitou e fez o seu primeiro gol no ano. Pois Primeiro é, e gol do Dudu no ano. O Goiás que agora não tem vida fácil, não, porque ele vai quarta-feira ao Rio de Janeiro jogar contra o Clube de Regatas do Flamengo. Mais Pedreira, hein? 5 aí, mais 5 na É. bagagem aí, com certeza. Bom, vamos passar para o próximo aqui. O líder Botafogo, 4 jogos, 4 vitórias, inapelável. O Hulk disse que o Atlético Mineiro não jogou nada, que o resultado foi justo. Thiago Saraiva, você concorda com o Hulk? O Atlético foi superior, né? Jogou bem mais do que o Atlético Mineiro. Desculpa, o Botafogo foi superior, jogou bem mais do que o Atlético Mineiro essa partida. E o Hulk tem razão no seu comentário, Giovanni. O Galo foi bem abaixo daquilo que se esperava. Não que o Botafogo tenha sido tão gigante assim, lógico, são 4 vitórias em 4 jogos. Mas não que o Botafogo tenha sido tão gigante assim. É mérito do time, né, que está fazendo seu dever de casa, tem que ir lá jogar bem suas partidas, porque almeja uma boa colocação no campeonato. Mas o Galo foi bem abaixo daquilo que se esperava também, viu? Esse jogo eu consegui assistir o segundo tempo. Cara, Atlético Mineiro tá irreconhecível nesse jogo. Irreconhecível. Tudo bem que tem uma história lá da freguesia com o Botafogo, enfim, mas o Atlético não jogou nada. Era para ter sido 4-5 Botafogo.
A gente que viu o Nossa, Galo brilhando tanto aí nos últimos anos, né? Não só no Brasileirão, mas aí na Libertadores também, né? E agora o Galo que manteve, assim, manteve boa parte do time, né? Mas não parece nada aquele Galo que a gente costumou a ver brigando pelos títulos ali. O time envelhece, né? O time uhum. envelhece. Já passou 2 temporadas daquele 2021 lá. E ainda fica dependendo do Hulk. Quando o Hulk tá mal, o time não joga. Não joga. Simplesmente não Precisa o joga. Galo buscar ligeiramente outras opções, né? E com relação ao Botafogo, a gente tem que dar a mão para palmatória, né? Porque a gente falou que o Botafogo ia estar mal, e estava mesmo, né? Mas, assim, Uhum. esses jogos de Taça Rio, jogos pequenos, assim, sem o holofote, assim, da imprensa e tal, fez bem o Botafogo. O Botafogo ajeitou o time. Ajeitou o time Sim. da A gente forma ali. fez esse comentário. A E, gente fez esse É, comentário aí pro início do Brasileirão baseado naquilo que a gente tinha visto nos no primeiros Campeonato jogos do Carioca. ano, né? No Uhum. Campeonato Carioca. O Botafogo foi muito mal no Carioca aí, ficando fora das finais, aí, disputando campeonato interior. E agora começa a ganhar, né? Finalmente aí no foco principal, né? Que é o Campeonato Brasileiro. O Botafogo que estava sem o treinador Luiz Castro, que foi expulso no jogo contra o Flamengo, né? Na última e, semana. Vamos e o passar. Botafogo ainda Uhum. poupou alguns jogadores nesse jogo contra É, o Atlético Mineiro. poupou. O Tiquinho Soares, por exemplo, não entrou de primeira, ele entrou depois, no segundo tempo. Foi poupando o atleta mesmo. Até porque o Botafogo tem o Corinthians na quinta-feira, né? Também no Rio de Janeiro, então grande chance aí de ganhar. Aliás, o Botafogo tem o Corinthians e o Goiás. O Goiás é que tá Nossa, fio da velho, navalha, né? Pegar Palmeiras, tabela do Flamengo e Botafogo. Goiás. Por falar em quem tá no fio da navalha também, eu acho que é Renato Gaúcho. Meu caro Charles, é o seguinte: Luiz Soares fez o primeiro gol, ele, um golaço, né, que bate de Sim, chapa ali. Para mim, o goleiro do Bragantino não vê a bola. Foi 3-3 esse jogo. Mas, cara, o pior de tudo foi na coletiva, que o Renato Gaúcho praticamente expôs o time. Falou: ó, se não sim. contratar ponta, não vai ganhar nada Uhum. com esse time aí. Então, cara, o Renato Gaúcho está usando meio que da idolatria dele no Grêmio para fazer crítica pública. Isso aí o Rogério Ceni fez no São Paulo e deu no que deu, né, Charles? Uhum. Sim, sim. E é que lá antes, algumas rodadas atrás, bem no começo, antes de começar o Campeonato Brasileiro, depois da primeira rodada, o Renato Gaúcho falava de que o Grêmio não devia nada para Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e É, tal. E aí agora que está vendo a realidade que o Grêmio está, do atual elenco, é basicamente colocando o elenco na fogueira. só mostrar o número aqui, Assim, Charles, ó. O Bragantino bateu para gol 10 vezes mais que o Grêmio. 10, aliás, 10 vezes não, 10 chutes a mais que o deixa eu Grêmio. E o Grêmio jogando em casa. sim, então, coisa que o Grêmio em casa deveria ser o contrário. Ele chutando mais no gol. É, E isso aí, levando em conta que o Bragantino nem é um clube tão ofensivo assim, que pressiona, exatamente. conhecido por pressionar tanto assim os seus adversários. É, E, e na teoria, esse seria um confronto que era para o Grêmio ganhar os pontos. Que se você que se for pensar aí pela lógica, esses são times que vão terminar o campeonato mais ou menos disputando o mesmo espaço na tabela. exatamente. Confronto direto, né? Confronto direto. Bom pro Sim, Bragantino, péssimo pro Grêmio. Essa é a verdade. sim. Agora é o seguinte, meu caro Charles, é o seguinte. Cristaldo fez o primeiro gol do Grêmio de pênalti. Lembra dele? Lembro, lembro. Fazia muitos gols, entrando no segundo tempo, principalmente nos jogos do Palmeiras. Cristaldo fez. Aliás, o Grêmio tá com uma mescla de Palmeiras e São Paulo ali antigo, né? Porque o Cristaldo fez o primeiro gol do Grêmio e o terceiro gol do Bragantino foi dado pelo Diogo Barbosa. Diogo Barbosa Esse foi um simplesmente livramento. entregou o gol para o Thiago Borges aqui do Bragantino, né?
Muito bem, o Grêmio fez 1-0, o Bragantino virou para 2-1, aí o Grêmio virou para 3-2 e no finzinho o Bragantino empata. E a torcida do Grêmio tá uma arara com o Thiago Barbosa, viu? Tá uma arara. Aliás, com o Diogo É, Barbosa, perdão. Bom, sim, vamos passar sim, para frente aqui. Ô, meu caro Saraiva, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. É. A gente A grama do Gabigol não deu sorte. nós cantamos essa pedra aqui, né? Que o Flamengo aí, apesar do elenco que tem, o Atlético Paranaense vinha para buscar essa vitória e que provavelmente ganharia a partida, né? Sim, Acabou ganhando o jogo por virada, né? Uma virada aí no placar e acabou consolidando, né? O Atlético Paranaense vem grande para esse ano aí para brigar por boas colocações nos campeonatos aí, é. tanto na Sul-Americana, né? E na Quanto no Libertadores. desculpa, na Libertadores, quanto no Campeonato Brasileiro. É, o Tá no Atlético mesmo grupo do Paranaense. Atlético Mineiro, né? Lidera o grupo do Atlético Mineiro, né? O Atlético Paranaense, palavras do presidente Petralha. É o seguinte: meu maior rival no futebol hoje não é o Curitiba, é o Flamengo. E a torcida uhum. do Atlético Paranaense também leva isso muito a sério. Tanto é que o Gabigol é xingado de uma maneira. Eu acho que nem no Rio de Janeiro ele é xingado, lá na Arena do Atlético. E assim, cara, o Flamengo fez 1-0 num pênalti que houve mesmo, né? E os dois gols do Atlético Paranaense, o segundo gol eu não acredito que foi pênalti, não. Porque o Santos vai para pegar a bola e o cara acerta a canela no rosto do goleiro Santos, né? Então, e inclusive teve até uma suspeita de fratura de face do Santos, que o Santos desmaiou e tal. Só que o Flamengo já descartou essa fratura de face, mas tem uma lesão na face, o Santos vai ficar uns jogos fora aí do Flamengo. E eu acredito que, cara, o segundo gol do Atlético Paranaense, para mim foi uma falta no goleiro Santos, e não deveria ter sido marcado o gol. Mas, enfim, o VAR tem ações contrárias aí, né, Sara? Vale a decisão que prevaleceu a do árbitro, né? Que acabou considerando o gol válido e o Atlético acaba fazendo 3 pontos importantes com um adversário fortíssimo, né? Que é o Flamengo. Exatamente. O Flamengo na beira do abismo, né? Se o Corinthians hoje, nesse momento, o Flamengo está no rebaixamento, né? Que o Corinthians está empatando. Uhum, sim. O Flamengo em 17º. Tudo que eu queria na vida é que o Flamengo ficasse lá. Mas a gente sabe que não vai, né? A gente sabe Tem que não total vai. condição de reverter, né, Giovanni? Torcida do Clubes Flamengo é só uma brincadeirinha aqui, viu? Mas pode tem com falar, total Sara. condição a equipe do Flamengo de reverter essa situação e voltar a disputa lá para cima, né? Só que enquanto isso, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo estão abrindo uma gordurinha já de frente, né? É só lembrar que ano passado o Flamengo começou desse jeito o Campeonato Brasileiro, largou mão do Campeonato Brasileiro e foi disputar a Copa do Brasil e a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Então, assim, Ah, tem um então, lado ruim, mas também tem um lado bom também, né? ano passado, o Palmeiras fez 6 pontos nas primeiras 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. É. Então, na Ô, teoria, ainda dá Charles, tempo de recuperar. vocês têm que agradecer muito o Filipão, que tirou vocês da Libertadores, e agradecer o São Paulo, que tirou vocês da Copa do Brasil. Então vocês não iam ganhar o Campeonato Brasileiro daquele jeito, não. O foco ficou só na competição, né? O que facilita muito. Exatamente. Vamos passar aqui. Esse aqui eu vou falar também, mas o Charles pode falar também. É o seguinte: jogo que deu um sono violento na gente, mas que foi bom para o São Paulo vencer o Inter. Foi bom. Foi bom. Sim, Precisava ganhar, ganhou em casa, 3 pontos. O Inter botou um time mesclado, como sempre, né? uhum. E deu um sono, mas deu um sono daqueles dos bons. Mas é isso. Como diria, o São Paulo ele não consegue ainda criar muito, né? Não, É, mas como aí, o Dorival conseguiu fazer o dever de casa, né? Que o São Paulo é, fizesse o dever de casa,
que tá recebendo um time que vai ficar muito presente na parte de cima da tabela, o Inter. Ele Pô, estava o em jogo, casa e conseguiu os é, pontos. exato. O jogo deu Conseguiu tanto ser. sono, o jogo deu tanto sono que o Luiz Roberto narrou o sono de uma torcedora na arquibancada no intervalo. O jogo foi péssimo, assim. Mas na verdade, o Giovanni, a gente já vem falando isso aqui desde o começo do campeonato. A dupla gaúcha tá muito mal para essa edição do torneio. Não, não, É, os times gaúchos aí, o Grêmio e o Inter, não deslancharam esse ano ainda. Uhum. eu acho que o Inter tá pior que o Grêmio. Tá pior que o Sim, Grêmio. O Inter não consegue pelo. ganhar daquele jeito impositivo, sabe? Só gol no finalzinho, ou um 0-0 ou um empate. Você vê, ele passou na Copa do Brasil nos pênaltis contra o CSA. O Inter Ah, tem pelo menos aquela expectativa de que o Inter foi o vice-campeão no ano passado. do brasileiro, né? Assim, e não teve Mas, nenhum desmanche, nem nada. mas Assim, ele para também ele. só foi vice-campeão do brasileiro porque caiu na primeira fase da Copa do Brasil. Sim, Ele sim. não tinha elenco para seguir, assim, e não estava na Libertadores também, né? Bom, Não, não. vamos passar para frente para a gente poder acelerar aqui. Corinthians ainda tá 0-0, hein? Bahia e Curitiba. 3-1 Bahia. Cara, só São Paulo para não ganhar do Curitiba, não é possível. É Curitiba agora só o São 10 Paulo mesmo, jogos, Giovanni. Só o São 10 Paulo mesmo jogos. para não conseguir. Curitiba agora 10 jogos sem vencer. O Bahia fez o dever de É, casa, né, Giovanni? Precisava da vitória para poder aumentar sua pontuação e encostar um pouco mais lá na parte da frente. Pegou o Curitiba, que esse ano vai brigar mais uma vez para não cair, e até agora, se continuar nessa toada, na 10ª rodada, o Curitiba já estará praticamente rebaixado. nossa E, senhora. Nossa, infelizmente, essa é a realidade. O Curitiba, se não tomar uma medida urgentemente, lá na 10ª rodada, o Curitiba já estará quase matematicamente rebaixado. Já. com esse comentário, o Saraiva não pode entrar na parte verde de Curitiba. Ó, De jeito eu, nenhum. Mas eu acompanho o relator Thiago Saraiva. Cara, o Curitiba é muito ruim. Muito ruim. sim. Mas vai, Charles. Parece que a diretoria do Curitiba está acelerando o processo da SAF agora Ah, para não ver precisa, velho. se eles O conseguem fazer o dinheiro entrar problema, no meio do ano para contratar. problema do Curitiba é justamente, acho que um pouco isso, a gestão, porque o Curitiba fica cai, volta. Sim. Time gangorra. Falta um planejamento aí, talvez de firmar lá embaixo, cortar um pouco de custos, reestruturar o clube para quando voltar uma força mais consolidada. Fazer o que o É, Bahia esse, fez. esse, esse Hum. cai e volta, tá fazendo é mal pro Curitiba. Fazer o que o Bahia fez. Gestão. Sim, Gestão. sim. Uhum. Agora o Bahia virou Planejamento. um dos 13 clubes do Grupo City, né? Bahia, inclusive o dono do Grupo City falou, é o segundo maior clube nosso. Atrás só do Manchester City. Só isso. E agora a tendência é que o Bahia suba e suba bem no futebol brasileiro, Sim. né? E por falar em Curitiba, o gol foi do Gabriel Bosquilha. Aí vocês me perguntam se eu tenho saudades. Eu falo, não, não. Pois é. Gabriel Bosquilha em São Paulo. O América também é outro que patinou, né? Conseguiu tomar a Bobeou. virada. Ó, sim. Tomou 2 gols na reta final do jogo. E aí o Cuiabá Sim. ganhou. O América vai perdendo pontos aí importantes. Perdeu o quarto jogo seguido. 4 jogos e perdeu os 4, né, Saraiva? É um jogo que o América abriu logo no começo ali, né? Nos primeiros minutos, abriu o placar de 1-0, dominou praticamente a partida inteira, teve mais finalizações, mais posse de bola, mais chutes ao gol, mas acabou, como você, meu amigo, colocou mais uma vez, pontualmente, regularmente, o Cuiabá acabou na reta final da partida virando e para o América Mineiro com um resultado É, péssimo, porque perde em casa para um time que pode ser um adversário direto aí, né? Apesar do América ter uma boa equipe, tá fazendo até uma boa competição na Copa Sul-Americana,
mas não pode também Foi tirar todo o para foco do Brasileirão, né? foi para o final do Mineiro, né? Foi para Quase a final ganhou do do Mineiro, Atlético. está fazendo uma É, boa participação na Sul-Americana, pode passar em primeiro, pode às vezes passar no segundo naquela repescagem, mas não pode abrir, não tem elenco são, tão forte assim para depois fazer essa reversão no Campeonato Brasileiro. Não pode abdicar do Brasileirão. e perdeu um jogo besta Hum. aqui pro Cuiabá, né? Porque ele faz um gol contra as 40 do segundo tempo, e esse gol aqui é porque o Matheus Cavicchioli, o goleiro do América, sai, pega a bola com a mão fora da área. Aí é cartão vermelho. Aí vai o Danilo Avelar, que o Thiago Saraiva não deve ter muita saudade, vai pro gol. E aí, na falta, o cara bate direto e entra. É, Perdeu os 3 pontos do um nada, erro assim. infantil, né? 2 erros infantis, né? E também tem um terceiro erro infantil que foi o Aloysio brigar com o Benítez. Os dois, os dois ali brigando com o Benítez e tal. Eu não tenho saudade de nenhum dos dois do São Paulo, tá? Mas enfim, não dá, né? Aí o América fica perdendo ponto besta aí, daqui a pouco faz falta. Porque Sim. o Fortaleza ano passado foi uma exceção, né? O Fortaleza também Uhum. começou assim e subiu. Mas o Mas América o eu acho difícil. Fortaleza tá um clube bem estruturado, né, Giovanni? O que Uhum. não é a ocasião ainda do nosso América, O né? América também, América também. Só que falta para o América é dinheiro. Sim. É, mas é Sim. a estrutura não só do planejamento, mas como financeira, né? Não adianta também, porque, como eu falei, ele não tem um elenco suficiente aí, tanto em extensão como em técnica, para fazer uma reversão no Campeonato Brasileiro, um campeonato tão longo e disputado assim. Exatamente. Bom, Cuiabá ganhou, Cuiabá ficou uma semaninha treinando. Só Cuiabá tem só brasileiro, né? Então, perdeu em casa pro Grêmio, agora ganha esse jogo, mas ganhou esse jogo do jeito que foi, né? Então, assim, não dá para tirar muita, Uhum. muita vantagem sobre isso. Vou falar no sábado, clássico Fluminense e Vasco da Gama. Meu caro Charles, é o seguinte, o Fluminense entregou a paçoca no primeiro minuto pro Vasco e Sim, fuzilou o sim. Vasco de tudo que é jeito no segundo tempo e não conseguiu virar. É isso aí, ó. Como diria, né? Isso aí mostra como tá a diferença dos dois clubes, né? No Sim, atual momento. E é isso, o Vasco aproveitou uma bobeira do Fluminense no começo do jogo, fez seu gol e se fechou. Ele foi se defender, foi defendendo aí, aqui, ó, contando com a grande. 23 chutes do O, Fluminense contra 8 do sim, Vasco. o Vasco contou com a grande partida do seu goleiro. Lá assim, né? Até quando mostram os chutes a gol, foi um do Vasco, né? O gol, contra 9 do Fluminense. Assim, e é isso, né? A posse de bola 80% do Nossa, Fluminense contra 20 do é, Vasco. inclusive o Um povo tava falando fuzilamento. que o Vasco não é o Bragantino, né? Que o Barbieri colocou o Vasco como se fosse um time pequeno, né? Contra um time grande, o Fluminense. E, cara, gente, o É. Barbieri joga assim, cara. Sim. Trancado no segundo tempo. Primeiro tempo ele tenta jogar e no segundo ele tranca. Uhum. Sempre foi assim, com o Bragantino, com o É, Flamengo na época dele lá. Cara, foi erro de é, avaliação do Vasco, de ter contratado o Maurício Barbieri. sim, mas geralmente boa parte dos dirigentes brasileiros são assim. Contratam quase que o primeiro técnico que vê pela frente que é disponível, né, para ser contratado para o seu time, e aí depois que o técnico já está treinando, ele percebe que não era exatamente aquilo que ele queria. É só lembrando que Então, quem né? contratou já foi a SAF do Vasco, né? SAF do Ah, Vasco contratou, enfim, tá começando a mas SAF sim. também, né? Vamos, Esse início da SAF é basicamente a continuação só para finalizar a dos rodada aqui, meu dirigentes. caro Thiago Saraiva, Cruzeiro do nosso Ronaldo, do Pepa, parece que engrenou, né? 2 gols do Wesley Gasolina, em cima do Santos.
O Cruzeiro vem fazendo um bom início de campeonato aí, né? Volta, não podemos colocar também esse Cruzeiro como aquele papa títulos que a gente viu numa época aí, né? Não. Muito longe disso ainda aí. O Cruzeiro volta a engatinhar, ainda tem muito que caminhar, né? Pequenos passos ainda para perto de onde o Cruzeiro deve chegar, né? Tanto na sua estrutura como no seu nível técnico, né? Para chegar naquele nível. Mas vence um adversário dentro de casa. O Santos não vem tão bem para mim também esse ano, mas melhorou, né? O Santos Não, melhorou e, inclusive nesse bastante jogo jogou daquilo bem também, o Santos. que a gente criticava muito lá do reflexo que a gente teve lá do Paulistão, né? Criticamos muito o Santos, que se continuasse desse jeito ia brigar para não cair. E o Santos melhorou bastante também, né? O Santos evoluiu bastante, teve algumas contratações, algumas subidas ali de sua base, né? Alguns É, pontos críticos que estava foram corrigidos e o Santos vem montando aí um elenco para disputar, talvez até razoavelmente, o Campeonato inclusive, Brasileiro. inclusive, foi bom você falar isso. Inclusive, esse rapaz aqui, Ângelo Gabriel, ele recusou o Flamengo, porque ele dizia o seguinte, que eu estou desde criança no Santos e o meu sonho é jogar como um profissional do Santos. Realizou o sonho, fez o gol aí contra o Cruzeiro, mas não foi suficiente para o Santos evitar a derrota, né? E, enfim, vamos agora para a próxima rodada, que é nesse meio de semana, terça, quarta e quinta, né? Terça-feira temos Inter e Atlético Paranaense. Jogaço. Atlético, Atlético. E o Ah, Charles, Atlético. Atlético Atlético também, né? também. Inter e Atlético. Santos, Bahia. Lembrando que Santos e Bahia vai ser nessa quarta pelo Brasileiro, na outra quarta pela Copa do Brasil, também na Vila. Os dois para jogos. esse jogo aí, empate, Giovanni. E o Charles empata também, né? É empate. Para mim é Santos. Bragantino e América, os dois precisando ganhar. O América Bragantino. muito mais que o Bragantino. Pela atual fase do América, o Bragantino ganha. Exatamente. Na quarta-feira. Também na quarta, Cuiabá e Atlético Mineiro. O Atlético tem que ganhar esse jogo. Não tem outras. Empate. Pois é. É, O Atlético tem que vai ganhar esse jogo, depender, não tem outra né? situação. Como diria, o Atlético Mineiro vai depender do Hulk. Também. Se o Hulk jogar bem, ele ganha. Se não, empate, muito provavelmente. Mas Hulk é verde, e verde com Pantanal combina, né? Sim, sim. Pô, que piada, hein? Pois é. Flamengo e Goiás, quarta, 8 da noite. É, Flamengo vai ganhar de 5-0 isso aqui. No Eu acho. é. mínimo. Flamengo de goleada mesmo. Não tem? Flamengo e Goiás. Cruzeiro e Fluminense, volta do Cruzeiro ao Mineirão. A gente já dizia isso, que era uma briguinha boba, e o Cruzeiro agora volta ao Mineirão contra o Fluminense. Mais um empate para o Fluminense aí. É. Eu acho que o Fluminense vai ganhar. Lembrando que o Fluminense tirou o Cruzeiro ano passado da Copa do Brasil, né? Eu acho que o Fluminense ganha também. Fluminense. Ô Charles, 2 gols do Luiz Soares, tá bom pra você ou não? Pode fazer dois, o Palmeiras fazendo quatro. Ah, não, aí fica ruim. Ah, mas se bem que Palmeiras com o Diogo leva. Barbosa, Assim né? todo Às mundo vezes fica pode feliz fazer. aí. Se bem que o Grêmio com o Diogo Barbosa pode fazer, né? Palmeiras leva. Palmeiras leva. E na quinta-feira, Curitiba e Vasco da Gama. Vasco ganha esse Nossa, jogo. Vasco Vasco, ganha. pô, se for assim, só o São Paulo mesmo que, né? E para finalizar aqui, Botafogo e Corinthians. O líder Botafogo Esse com o jogo, por Corinthians incrível que jogando agora, pareça, hein? eu aposto no empate, Giovanni. Empate. E o Charles. Botafogo, pela fase. Se tem um treinador que conhece bem o Botafogo, é o Luxemburgo, né? O Luxemburgo trabalhou no Vasco, no Fluminense e no Flamengo. Não é possível que não segue esse Botafogo aí. E por fim, Fortaleza e São Paulo. Cara, eu mesmo vou falar. É dois Fortaleza. a 0 Fortaleza, tá tudo certo. Fortaleza. Cara, é Fortaleza. o jogo, é o jogo da consagração do Rafael. Rafael goleiro. Rafael tem que se consagrar nesse jogo aí. Bom, aí vamos aproveitar aqui já para falar a classificação. Lembrando que Corinthians e Fortaleza está 0 a 0 ainda.
Botafogo 12 pontos, líder. Palmeiras 10, Cruzeiro 9. Cruzeiro em terceiro. Fortaleza 8. Se o Fortaleza ganhar esse jogo, o Corinthians ele vai para segundo aqui, junto com o Palmeiras, né? São Sim. Paulo 7, Fluminense 7, Grêmio 7. Ainda muito no começo, né? Tá muito embolado ainda. Bahia 6, Atlético Paranaense 6, Vasco 6, Bragantino 5, Cuiabá 4, Santos 4, Corinthians 4. Corinthians passando o Atlético Mineiro, que está em 16º, e o Flamengo entrando na zona de rebaixamento com 3 pontos. Flamengo entrando na zona de rebaixamento. Foi a primeira vez que eu falei isso e acho que vai ser a última. Nossa. Sim. E acho que vai ser a última. Goiás, 3 pontos. Coritiba 1, América 0. É isso. Passamos aqui a próxima rodada já. Gente, estamos finalizando aqui o programa 67 do nosso CV Connect Esportes. Agradecer aí Thiago Saraiva, mais uma vez presente. Agradecer o Charles também, mais uma vez presente. Uma pena que com a camisa não muito legal, mas tudo bem. A gente releva, né? É isso. Nos sigam no YouTube, nos sigam no Spotify. No YouTube você curte, comenta, compartilha, se inscreva lá. E é isso. A gente volta daqui uns dias. Tá certo? Valeu. E também no Spotify. Siga a gente lá também. Até mais, pessoal. Até.